Assim como não pode haver... Atenção agora, hein? Vamos lá. Assim como não pode haver legítimo matrimônio sem amor e consentimento mútuo dos noivos, não pode haver salvação para a alma que se recuse a amar e unir-se a Deus. Ademais, sendo impossível à alma imortal, uma vez separada do corpo, cambiar sua vontade, a morte cristaliza no mal a vontade dos que morrem no ódio a Deus, ou seja, em pecado mortal e impenitentes, não lhes sendo mais possível, como o era em vida, arrepender-se diante do abandono eterno. A esse respeito, diz Santo Tomás na Suma contra os Gentios: com efeito, uma coisa é, às vezes, por nós desejada como último fim, porque foi disposta por uma paixão que logo passa. Por isso, também o desejo do fim é logo removido, como se vê nos que praticam a continência. Mas, às vezes, somos dispostos por um hábito para o desejo de um fim bom ou mau. Essa disposição não é facilmente afastada, e também esse desejo do fim permanece mais forte, como se vê nos que praticam a temperança. No entanto, a disposição habitual pode ser removida nesta vida. Fica, pois, manifesto que, permanecendo a disposição segundo a qual se deseja alguma coisa como último fim, não se pode demover o desejo desse fim, porque o último fim é o mais desejável. Ora, a alma, enquanto unida ao corpo, está em estado variável, mas não quando dela separada. Com efeito, a disposição da alma é acidentalmente movida por algum movimento corpóreo, pois como o corpo serve à alma para as operações dela, naturalmente foi dado a ela tal corpo para que, existindo ela nele, se aperfeiçoasse, como sendo movida para a perfeição. Por isso, separada ela do corpo, não mais estará em estado de ser movida para o fim, mas de se aquietar no fim conseguido. Logo, a sua vontade será também imutável quanto ao desejar o fim. Tá, isso aqui está na Suma contra os Gentios, livro 4º, capítulo 95. Bom, vamos explicar isso aqui, né? Ou seja, é pela atividade corpórea que se pode mudar a disposição da alma quanto ao desejo de um fim último, bom ou mau. O que é esse fim último aqui, meus amigos? A pessoa viciosa, ela elege um falso fim último para a sua vida, certo? Ela pensa que a felicidade dela é uma questão, primeiro, de opinião pessoal, né? Uma questão assim que foge à objetividade racional. Então, digamos que a pessoa seja viciada em sexo. Então, muitos homens, infelizmente, são assim, né? Eu lembro logo lá daquele magnata da revista Playboy, como é que era o nome dele? Hefner, Hugo Hefner, eu acho, né? A mansão Playboy, enfim. Do jeito que vai envelhecendo e vai trocando, né, as mocinhas que moram com ele dentro daquela casa como se fossem papel higiênico, né? Bom, a própria necessidade dessa substituição contínua, né, abstraiamos a indignidade disso, mas a própria necessidade dessa rotatividade é um indicativo de que aquilo ali não pode ser um fim último. Ele precisa fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e antes de fazer de novo, ele prefere não fazer. Porque essa é a dinâmica do sexo, né? Como tudo que não é fim verdadeiro, se você viver de fazer aquilo, você morre, simplesmente. Se você eleger o trabalho como fim último, vai lá, trabalha 24 horas por dia. Você vai morrer. Né? Eleja a comida como seu fim último. Come, você vai morrer. Sexo, a mesma coisa. Então é evidente que não pode ser fim último aquilo que, se você repousar plenamente naquilo, aquilo conspira contra a sua própria natureza. Isso é absolutamente irracional. E se é irracional, é contra a nossa natureza, ensina também São Tomás. Não é para nós.
Não é para nós. Esse fim último não é para nós. Não é para os animais. Nos animais está muito claro que o sexo se ordena a uma finalidade, que a nutrição se ordena a uma finalidade, que não é ela própria. Então, devido ao desgoverno das paixões, nós elegemos com muita frequência fins últimos. E se nós nos habituamos nessas eleições, nós vamos cristalizando uma disposição que depende do corpo para mudar, depende dos recursos do corpo para mudar. A gente pode dar um exemplo. Uma pessoa que se habitua à lascívia, à luxúria, né? Essa pessoa precisa dos sentidos para mudar a disposição dela. Ela precisa ver outras coisas, ela precisa ouvir outras coisas, certo? Para mudar a disposição da alma dela, que pode vir a cambiar a vontade, que é aquele movimento final rumo àquele trânsito, né? O amor como trânsito da alma ao bem amado, para que ela mude a disposição e, consequentemente, mude a eleição daquele bem como fim último, ela precisa do corpo. É isso que São Tomás está dizendo. Porque lembra, esse é o modo humano de conhecer. Ao contrário do que os gnósticos, muitas vezes muito bem disfarçados, nos levam a crer, né? A nossa libertação não está no conhecimento intuitivo das coisas. Isso para nós é impossível, isso é próprio dos anjos. Os anjos têm um conhecimento intuitivo, que independem das etapas do raciocínio, que independem da apreensão dos dados pelos sentidos. Certo? A visão gnóstica, ela presume que nós estamos presos, quer dizer, na verdade nós somos uma partícula divina que está presa na matéria, a matéria é malvada, né? Então a razão atrapalha, a moral atrapalha e a matéria atrapalha. Tá? Isso assim, em pouquíssimas palavras, o pensamento gnóstico está aí, certo? Então, e a gente vê isso se manifestar, a flexibilização da moral, flexibilização da razão, tá certo? E, no fim das contas, da própria matéria. Essa questão da matéria a gente vê mais, essa coisa da busca daquela união, daquela identificação com Deus, ou do reconhecimento, da planificação da partícula divina em nós, isso é muito próprio das religiões orientais, do hinduísmo, do budismo. Isso não é cristão. Isso não é cristão. O corpo não é ruim. A razão não é ruim. Os sentidos não são ruins. E nós não somos anjos. Nós só podemos conhecer através do corpo que foi dado para que, uma vez nele, a nossa alma se aperfeiçoe. Isso é doutrina cristã. Tá? Mas isso pode ser muito sutilmente deformado em algumas correntes de pensamento, em algumas figuras hoje muito proeminentes. Então, é isso que São Tomás está dizendo, gente. Qual é o drama? O drama é que o pecado mortal é uma objetividade. Quando você peca mortalmente, quando você viola um dos mandamentos, você está manifestando um ódio a Deus. Sinta você isso ou não. O católico, ele não é sentimentalista, certo? Na verdade, se nós observarmos direitinho, a verdadeira racionalidade está na Igreja Católica, na doutrina de sempre. Em nenhum outro lugar, em nenhuma outra corrente de pensamento, a razão é tão honrada como na Igreja Católica. Eu falava da ciência moderna, dos fundadores da ciência moderna, né? Se você pegar todos esses heróis da ciência moderna, do Renascimento, todos eles eram metidos com misticismo, com horóscopo, com mapa astral. Quem condenava isso como superstição? A Igreja Católica.